Livro Sociologia e Antropologia do Direito, Eduardo Iamundo, doutor em Sociologia pela PUC São Paulo, mestre em Filosofia pela PUC São Paulo. Primeira edição, 2013, sétima tiragem, 2016, Saraiva, Jur. Parte 1. Sociologia. Tópico 2. As principais vertentes teóricas da sociologia. Tópico 2.3. Karl Marx. Karl Marx possui uma obra muito diversificada, que abrange tanto a filosofia quanto a economia, bem como a política e, por que não dizer, a sociologia. No entanto, tal diversificação de campos de estudo pode ser circunscrita unicamente como história. Isto porque as principais marcas de suas obras aparecem conceitos, definições e categorias que permitem a compreensão e a explicação dos movimentos e das práticas sociais, como processos históricos, socialmente produzidos no interior das tensões provenientes dos aspectos contraditórios do sistema capitalista. Caixa. Organização social implica, resulta das relações sociais de produção. A organização social implica, no sistema capitalista, implica proprietários dos meios de produção, implica não proprietários. A organização social é consequência e resultado direto das relações sociais de produção. No sistema capitalista, essas relações sociais são estabelecidas a partir das classes sociais. Aqueles que detêm os meios de produção, abre parênteses, capitalista, fecha parênteses, como, por exemplo, as máquinas, as terras, a matéria-prima, enfim, todos os equipamentos necessários para a produção de bens, e aqueles que não possuem outra propriedade a não ser a sua força de trabalho, abre parênteses, operário, fecha parênteses. O estudo da organização social na concepção de Marx vincula-se precisamente na presença de interesses antagônicos, latentes ou efetivamente manifestos, porém sempre constantes nas relações sociais, o que gera instabilidade. Os interesses opostos têm suas origens na contradição entre os proprietários dos meios de produção e os não proprietários desses meios, mas possuidores da força de trabalho. O trabalho adquire seu valor exatamente na medida em que incorpora um valor de uso e um valor de troca. Desse modo, o valor trabalho é gerado pela força de trabalho que se caracteriza como trabalho social. Quanto ao valor de troca, cabe ressaltar, trata-se de uma valoração quantitativa, no sentido de que representam a mesma grandeza no momento da troca de mercadorias. O valor de uso refere-se à condição de sobrevivência, isto é, a aquisição e consumo de mercadorias necessárias para a própria existência. Desse modo, o valor de uso vincula-se à vida social. Tópico 2.3.1 Trabalho social. Pode-se, assim, dizer que o trabalho social é a primeira categoria necessária para exposição, quando se pretende analisar a organização social na concepção de Marx. Abre caixa. Trabalho social implica valor trabalho, que implica gerado pela força trabalho. Implica valor de uso e valor de troca. Fecha caixa. Tópico 2.3.2 Divisão do trabalho. A divisão do trabalho ocorre para
de modo geral, organizar as inúmeras tarefas que têm por objetivo a satisfação das necessidades sociais. Evidentemente, a divisão social do trabalho é essencial à manutenção de uma sociedade. No entanto, a divisão estabelecida pelo sistema capitalista tem por princípio dividir as atividades de tal modo que atendam aos interesses do capital. Da divisão do trabalho decorre o conflito inerente às relações sociais de produção capitalista. Em outras palavras, entre os trabalhadores assalariados e os proprietários dos meios de produção. Particularmente, nesses conflitos, a base política presente na organização é a luta contra a propriedade privada dos meios de produção, bem como as difíceis condições de trabalho. Tópico 2.3.3 Mercadoria. A mercadoria resultante desse processo de produção aparece simplesmente como portadora ou inerente a um valor de uso, ou seja, ela é entendida como fator que atende às necessidades individuais ou coletivas. No entanto, subjacente ao valor de uso, verifica-se a presença de um valor de troca, ou seja, a quantidade em valor necessária para realizar a circulação da mercadoria. No início do processo de produção da mercadoria, o capital adquire uma quantidade de força de trabalho do operário para que este transforme a matéria-prima em produtos, em mercadorias. Entretanto, o capital paga ao trabalhador não a quantidade de valor que ele agregou durante o trabalho, mas sim uma quantidade de valor menor sobre a forma de salário. Tal pagamento corresponde ao atendimento das necessidades básicas do trabalhador, para que ele possa sobreviver. Em outras palavras, recomposição e manutenção da força de trabalho. Abre caixa, valor de uso, valor de troca, matéria-prima, trabalho, transformação, mercadoria, valor, trabalho gerado pela força de trabalho. Fecha caixa. Desse modo, a força de trabalho apresenta-se também como mercadoria, ou seja, tem o seu valor de uso no momento em que o trabalhador exerce sua atividade. E tem ainda seu valor de troca, que é um valor determinado pelo tempo socialmente necessário para sua reprodução. Em outras palavras, o valor de troca do trabalho como mercadoria é calculado sobre aquilo que é necessário ou imprescindível para a sobrevivência ou manutenção do trabalhador. Ao considerar o valor da força de trabalho, Marx faz a distinção de certas características dos valores que esse valor tem em comparação aos valores das outras mercadorias. O valor da força de trabalho é constituído por dois fatores, físico e histórico. O caráter físico é aquele mínimo para o trabalhador manter-se fisicamente. Em outras palavras, o mínimo necessário para satisfazer suas necessidades básicas. O fator histórico é aquele que está vinculado ao padrão de vida próprio de cada cultura. Isso quer dizer que existe a necessidade de certas satisfações que são emergentes das circunstâncias sociais em que o operário está inserido. Tópico 2.3.4 Alienação. Entende-se aqui o termo alienação como o estar alheio a uma situação ou condição. A alienação é, ao mesmo tempo, uma apropriação, pois o trabalhador não está vinculado aos meios necessários de produção, mas está simplesmente vendendo sua força de trabalho. Apropriação,
porque o salário pago corresponde a um valor muito inferior ao valor e à quantidade de mercadorias produzidas, ou seja, a quantidade de horas trabalhadas produz muito mais do que aquilo que é pago pelo capital em forma de salário. Destaca-se que não só as condições de trabalho, mas também a propriedade privada, segundo Marx, possibilitam a origem de um duplo processo de alienação. Tópico 2.3.4.1 Primeiro momento da alienação. A primeira expressão da alienação ocorre no próprio momento ou ato de produzir, pois a divisão de trabalho corresponde a uma fragmentação da atividade do operário no interior das indústrias, pois, ao concentrar-se na operação produtiva especializada, ele perde a dimensão da totalidade do processo produtivo geral. Tópico 2.3.4.2 Segundo momento da alienação. A segunda expressão da alienação ocorre em relação ao produto final do trabalho, porquanto este não pertence ao produtor direto, ou seja, ao próprio trabalhador que efetivamente produziu, pois as mercadorias pertencem aos proprietários dos meios de produção. Assim, a alienação é parte integrante do processo social, proveniente das relações de trabalho no sistema capitalista. Tópico 2.3.5 Mais-valia relativa e absoluta. Da diferença entre aquilo que é pago e aquilo que é produzido resulta a mais-valia. A mais-valia pode ser absoluta, pelo aumento de horas de trabalho, ou relativa, pela utilização de tecnologias, maquinários sofisticados, o que permite maior e melhor produção de mercadorias. Evidentemente, todas as sociedades, em qualquer época, sempre necessitaram de bens para sua própria produção e reprodução, seja de bens materiais, seja de bens culturais. A grande diferença entre a produção do sistema capitalista e a de outros sistemas é que o capitalismo tem a sua dinâmica centrada na produção do excedente, portanto, na acumulação de bens, enquanto nos sistemas anteriores, abre parênteses, escravocrata e feudal, fecha parênteses, a produção de bens estava direcionada para as necessidades de manutenção da sociedade. Tópico 2.3.6 Acumulação do capital. O capital, ao vender as mercadorias, recebe não só a quantia investida para adquirir e manter os meios de produção, mas também a mais-valia, ou seja, o trabalho que foi necessário para a transformação. A preocupação com a produção do excedente resulta na acumulação não só de mercadorias, mas implica também a acumulação do capital. A acumulação é esta consequente da diferença entre aquilo que é pago pelo trabalho necessário e o que não é pago, que é o trabalho excedente. Tópico 2.3.7 Estado. Marx concebe o Estado como instituição que traduz as relações sociais de produção. Portanto, a estrutura estatal não está acima da sociedade, muito pelo contrário, faz-se presente no interior das dinâmicas sociais e, por consequência, não expressa e muito menos representa a vontade geral da sociedade. O Estado, por ser uma instituição complexa, exatamente por envolver interesses de toda a ordem, é a instituição que oferece a oportunidade para os antagonismos apresentarem-se de forma mais contundente.
Assim, os interesses políticos dos setores dominantes são, às vezes, postos de um modo que ideologicamente necessitam apresentar-se como de interesse de toda a sociedade. Decorrente dessa necessidade, verifica-se a variação nas ações do Estado, pois as tensões de conflitos propiciam a exposição da fragilidade da organização social. E é particularmente nesses momentos que o Estado apresenta-se como posto acima da sociedade. Abre caixa. O Estado implica instituição para o exercício da dominação. Implica apresenta variação de ações para manter a organização social. Fecha caixa. Assim, o Estado apresenta dimensões não só políticas, mas também econômicas. Como consequência de ser uma expressão das tensões sociais, o Estado apresenta crises que correspondem aos conflitos e ao aprofundamento das contradições entre o capital e o trabalho. Desse modo, é possível aprender de modo inicial a concepção de organização social de Marx e suas implicações no direito e no Estado a partir das contradições entre as classes sociais constituintes do capitalismo.